vidas, para transformar, e é por isso que nós estamos alegres na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, eu quero convidá-los à vontade de ficar aqui glorificando o nome do Senhor, engrandecendo a Ele, dizendo-lhe e falando no Espírito e sendo alimentado no Espírito. Momento muito maravilhoso para aqueles que estão no Senhor. Mas eu quero dizer-lhes coisas inteligíveis e compreensíveis a pessoas que precisam compreender o quão profundo, alto e largo é o amor de Deus. Portanto, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, ou se preferir, Atos do Espírito Santo, ou se preferir também Atos da Igreja, Atos capítulo 1, o verso, nós vamos ler a partir do verso 6. Quero muito que você, meu irmão, minha irmã, esteja meditando comigo nessa palavra que Deus tem colocado ao nosso coração. E eu fiz um pedido aos meus companheiros que fosse trazida essa palavra pela manhã. E à noite, certamente, o Senhor ainda tem algo a falar conosco nessa mesma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 em diante, fala sobre a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, a subida de Jesus. Nós vamos ler até o versículo número 14. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Uma pergunta dos discípulos a Jesus. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele diz talvez, há de vir. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos estavam olhando Jesus, e ele foi levado às alturas. Jesus começou a subir, e uma nuvem o recebeu, ou ocultou aos olhos dos discípulos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância, o caminho de um sábado. E entrando, subiram a um cenáculo, ou uma casa grande, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente, ou seja, unidos como um só, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Somente aqueles que acreditam nessa palavra, pode dizer comigo, amém? Amém. Foi assim. Pai querido, eu quero te adorar mais uma vez. Que bom, ó Pai querido, ler a tua palavra, tomar conhecimento dessa palavra que é milenar, que ela não passa, é imorredora. Os céus, a terra têm passado, os carros mudam de modelo, as pessoas se vestem diferente, os líderes mudam de nome, alguns sobem, outros caem, mas a tua palavra permanece para sempre. Ela não muda, Senhor, e é essa tua palavra que nós queremos sorver, mastigar, comer, viver, entrar nela neste momento. Portanto, eu te peço, fica conosco, não te vás. Fale também ao coração do meu irmão, minha irmã, que está via internet, ouvindo esta palavra, e que ela faça sentido à sua vida. É o que eu te peço e te agradeço, crendo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui presentes podem tomar assento. Queridos irmãos, a mensagem que Deus desde amanhã tem falado conosco, pela manhã, na instrumentalidade do presbítero Elvis,
Agora à noite, aprove ao Senhor Deus que nós pudéssemos estar com vocês, e eu me sinto muito feliz e muito honrado, de verdade. E eu quero muito que os meus irmãos me observem e vejam se há verdade naquilo que eu estou dizendo, porque vocês vão sentir que há. O Espírito Santo do Senhor Deus Jeová, Ele tem tomado as nossas vidas nesses últimos dias e nos feito conhecer, cada um ao seu lugar, cada um ao seu tempo. Nós aqui, neste quadrilátero da cidade, outras igrejas em outros lugares, mas está fervendo os exércitos do Senhor, está fervendo, marchando na terra, e a terra tem que sentir que ainda tem homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. É claro que em toda guerra existe a informação e a contra-informação, para tentar denegrir as verdades cabais, reais, intactas, imovíveis, imutáveis. E essas verdades sagradas são a palavra de Deus. Mas, para aqueles que pouco conhecem e não se aprofundam, como está escrito no primeiro salmo, o salmo de número 1, que tem o prazer em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, essas pessoas, elas não meditam na palavra de Deus, elas meditam em quem falou, quem replicou, quem transmitiu a palavra de Deus. E eu posso lhes assegurar que todos, tanto aqueles que escreveram, quanto os que falam, assim como eu, também passaremos. Mas essa palavra, não, ela jamais passará. Não meça a sua vida pela minha vida ou pela vida de quaisquer outros, mas meça a tua vida, a tua estada nessa terra, pela palavra eterna de um Deus que tudo pode, e é ela um decreto que irá nos julgar, desde a entrada nessa vida até a saída, e para todo sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja madura ora. Uma igreja madura ora, e ora unida, unânime, no mesmo propósito, sente a mesma dor. Queridos, oração não é para qualquer um, oração é para crente. Pastor, define para mim o que é oração. Oração é a comunicação que nós temos quando nós aprendemos lá no português, na escola. Estamos na matéria chamada português. Nós aprendemos que a oração, ela tem sujeito oculto ou inexistente, predicado, verbo transitivo direto, indireto. É uma formação ortográfica de uma oração. Mas essa oração que eu estou falando, ela vai além daquela que nós aprendemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são apenas figura, são exemplos, são ícones para as coisas futuras que estão acontecendo e vão acontecer. Quando eu falo em oração, significa que é uma forma de eu me comunicar com alguém. Se eu digo aqui, vim agora há pouco das Minas Gerais a São José dos Campos, eu estou falando uma oração, é uma comunicação. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus que nós amamos. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você não ora, você não fala com Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, ou de pé, ou andando, ou dirigindo, ou comendo, onde quer que seja, quando eu oro, pastor, qual é a melhor maneira de orar? Olha, tem um corinho assembleano que diz, de joelho é melhor, né? É melhor, mas não diz que é a única forma. Por quê? Eu posso orar de qualquer forma. Jonas orou no ventre de um grande peixe. Elias orou de frente para um auditório, campo de guerra. Ele orou, falou com o Senhor ali. Jesus orou numa cruz, sentindo dor. Ana orou sozinha, balbuciando, cansada, deprimida praticamente, mas ela orou. Os grandes homens de Deus, do início da história bíblica até o presente momento,
Os homens e mulheres que se destacam, presbítero Silas, são pessoas que oram. Porque quem ora tem comunicação com o seu Deus, tem comunicação com os céus. E eu vou dizer, a oração tem lugar quando você viaja, que por mais aprimorado que seja o seu aparelho de celular, o seu tablet, o seu iPhone ou o que seja aí, tem lugar que ele não consegue comunicar com alguma antena, e você fica num vago, você entra num lugar em branco, você não tem comunicação com emergência, com a mãe que estiver distante, com o filho, com o bombeiro, com polícia, com ninguém, você se sente sós. Mas vou dizer uma coisa, quem já viveu, pastor Samuel, sabe o que é isso, presbítero Laudelino, quando nós estamos sozinhos, não tem ninguém, não tem telefone, não tem médico, não tem dinheiro, não tem comida, você diz uma palavra, Jesus, e Ele ouve, aleluia. É uma oração que brota e sai daqui, irmãos, e ela toca os céus, e pode você estar cercado de demônios, de pessoas, e eles vão ter que recuar pelo poder da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse para mim mesmo, irmã Vânia e Arturo, que hoje eu não ia me empolgar, ia falar bem tradicionalmente, mas vou dizer um negócio para você, não tem jeito, viu? Não tem como tirar a emoção, não tem jeito de sacar, irmão. A gente vai se emocionando. Todos aqueles homens, pescador, contador, cobrador, pecador, estavam todos unidos em oração e súplicas. E vou dizer mais, talvez isso não faça muito sentido para você ocidental, para mim ocidental, mas vai fazer sentido para quem entende um pouquinho na comunidade oriental. Eles não estavam somente entre homens. Existem ainda hoje, e na época na sinagoga também era assim, as mulheres não podiam entrar. Hoje nós estamos atravessando o momento de Ramadã. As mulheres naqueles templos islâmicos também têm um lugar em separado, elas não podem entrar ali. A comunidade oriental faz uma certa cisão ou separação entre homem e mulher. E tem gente que ainda diz que a Bíblia, Jesus, o Evangelho é misógino. Não conhece nada da palavra de Deus. Jesus foi o maior incluidor das mulheres, o maior valorizador. Deus ama independentemente, porque está escrito nele, Jesus, não há grego, não há celta, não há mulher, não tem homem, não há bárbaro, todos são um na presença do Senhor. Quando nós nos unimos, irmãos, eu oro aqui, se tiver alguém lá no Nordeste orando junto, no mesmo propósito, estamos juntos, e a vitória vem para os dois, e Deus responde para os dois, e a presença vem para os dois, como Ele falou há pouco comigo aqui, dizendo como sempre, eu estou contigo, eu não te deixarei. Oh, como é bom servir a Jesus e falar com Ele, bom é estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esses homens sabiam disso, e eles estavam junto com as mulheres, mas não era somente qualquer mulher, porque a oração, ela põe por terra, aliás, irmãos, pode ver, quando nós estamos orando, mormente ou principalmente, quando estamos de joelho, mãos de Del, pode chegar o grandalhão que for, pode vir você, Jefferson, fortão como é, pode vir você também, o Alisson que está aqui, que acho que é o maior de todos aqui, mas vai ficar da mesma altura. De joelho, por isso que é melhor. Não tem grandão. Quando está orando, não tem pastorzão, não tem pastor presidente, não tem rico, não tem pobre, não tem pecador e não tem santo. Tem ali homem e mulher orando, falando com Deus, unido pelo mesmo propósito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu nunca vi uma igreja que ora perder o tino, o senso, o rumo, o norte da sua missão. Eu nunca vi um homem, uma mulher perder a sua direção quando oram. É claro que com muito pesar muitas vezes nós sentimos
É o exemplo, eu vou agora abrir, porque eu já ouvi que alguém já sabe. Presbítero Arturo e Vânia oraram a Deus. Aí Deus diz: ó, passa a Macedônia, vai para aquele lado. Aquilo machuca, dói o coração da gente. E a gente fala: mas vai, Senhor, vieram, implantaram aqui conosco, foram precursores, abriram aqui cura e libertação, oraram conosco aqui, Senhor, lutaram, choraram aqui, já vão. O Senhor fala: fica tranquilo, vocês continuam unidos. Que jeito? Em oração, no Espírito, na mesma causa, no mesmo querer. Deus é fiel, irmãos. Então eles estão aí se preparando, né? Se o Senhor permitir, para voltar lá para o Espírito Santo. Mas se eles forem para o Espírito Santo, nós já estamos no Espírito Santo, ó, faz tempo estamos ligados no Espírito Santo do Senhor. Não era qualquer mulher somente que estava ali, não. Maria, mãe de Jesus. Eu quero aqui, irmãos, fazer um paralelismo, se vocês me permitem. Veja bem, eu estou dizendo para os meus irmãos que eu estou fazendo um paralelismo. Eu vou fazer aqui uma certa símile em determinado ponto aqui, tá? Então os irmãos entendam, mas tudo com base na palavra de Deus. Ali tinha uma mãe, e uma mãe notável. Está escrito aqui, ela era tão notável que tinha o codinome, porque o nome dela era Maria, mas eles colocaram mãe de Jesus. Olha que coisa linda. Eu quero aqui nesse paralelismo dizer para você que dependendo do filho que uma mãe escolhe gerar, da filha que uma mãe escolhe gerar, o seu nome caminha junto aonde o filho passou, o que ele fez. Foi assim com Jesus, foi assim com Maria, é assim também com a sua vida, mamãe. Mas eu quero dizer aqui que Jesus tinha sido morto por ser entendido como um traidor de Roma, como um traidor de Israel. Mas os discípulos estavam juntos ali orando com a mãe de Jesus e com seus irmãos. Eu quero aqui, irmãos, trazer para vocês essa ideia de que igreja, quando ela está madura, e eu creio que vocês entendem muito bem o que é maduro, porque tem pessoas que se tornam velhas, irmão Marco, diácono Marco, Eleazar, mas elas continuam fazendo atitude de menino, não é verdade? Tem pessoas que parece que quanto mais vive, mais problemático fica. É claro que talvez amanhã ou depois, não sei como vai ser o meu fim, porque o Senhor Deus não designou morte ou fim para nenhum de nós. Se Jesus morreu na cruz, eu posso muito bem, irmão, pode acontecer desenvolver um Alzheimer, talvez ser tratado pelos meus filhos, pela minha nora, pelo meu neto, por alguém daí, não sei. Tem que levar, porque Jesus disse uma certa feita para Pedro: Pedro, você se veste, você vai para onde quer, mas vai chegar um momento que vão vestir você e eles vão levar para onde eles querem. Então Jesus, ele não tem uma preocupação. O ganho dos céus não é o teu corpo, o meu corpo, a minha casa, a tua casa, teu carro, não é a tua faculdade, teu canudo, teu diploma, teu conhecimento, não. Os céus têm negócio com a minha alma, com a tua alma. O Senhor tem esse negócio conosco. Jesus veio para salvar a alma do homem. E eu acho interessante que aqui nós entendemos que uma igreja madura, ela se reúne para orar, e ela ora o tempo que for necessário. Agora, para estar unido, tem que estar no mesmo propósito. Não adianta, irmãos, se eu peço para um dos meus companheiros: irmão, o Jefferson, fale sobre oração, meu irmão. Aí ele vem aqui: não, eu vou falar sobre ração. Escute, fale sobre amor. Não, vou falar sobre rancor. Não há conexão, não há conectude, não há conjunção, não há homogeneidade no que está sendo feito. Por isso que a palavra de Deus, em vários pontos, eu vou citar pelo menos 2 aqui. No Salmo 133 diz: uma expressão inaudita e uma expressão infinita. Não tem fim. Fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. De igual forma, o próprio Senhor Jesus diz: quando 2 ou 3 de vocês se unirem
em meu nome. Porque quando fala de união, Jesus chega. Quando fala de comunhão, Jesus chega. E eu digo para vocês, irmãos, quem tem vontade de viver unido, isso acontece desde um casamento de alguém que não seja cristão. E essa pessoa se casa lá no mundo, mas ela honra a pessoa da sua juventude. O homem honra a sua mulher e a mulher honra o seu esposo. Sabe o que acontece? Jesus entra ali e fica de olho, fica abrindo portas, oportunidades para quê? Para chamá-los à verdade. Só porque houve uma união verdadeira. Aonde há união, aonde tem comunhão, não existe, gravem isso, não existe comunhão humana. Toda comunhão, seja dentro da igreja ou fora da igreja, é um movimento da mão de Deus, do poder de Deus. Então prestem muita atenção. Quando a igreja ora, quando ela está madura, quando ela está ligada no mesmo propósito, ela ora no mesmo propósito. E eu quero chamar a igreja do Senhor para levantarem as vossas cabeças, para orarem para o Senhor voltar a batizar. Porque, irmãos, quantos quer ver uma coisa aqui, somente nesse auditório, quantos aqui já foram selados no Espírito Santo? Muito bem, os nossos filhos, muitos deles ainda não foram. E se eu quero encontrar meus filhos, meus netos, meus irmãos lá nos céus, é necessário que eles vençam. Mas pastor, o batismo no Espírito Santo ou como Espírito Santo é fator de salvação? Não, mas é revestimento. E o soldado bem revestido, o soldado de capacete, o soldado de couraça, o soldado com capa, o soldado bem armado, ele vence. A probabilidade de vencer é maior. Quando Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, vocês vão receber a virtude do Espírito que vai vir sobre vós. Ele diz o porquê. Porque se ele não dissesse, muita gente não ia entender. A virtude do Espírito Santo não vem apenas para o falar em línguas, não vem apenas para eu dizer quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu lidero, que eu sou cabeça e não sou cauda, não. A virtude do Espírito Santo vem sobre nós para que possamos falar ao mundo que Deus amou a eles de uma maneira indizível, que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem o mesmo propósito que eu, que os meus irmãos evangelistas, que os missionários, que os meus pais, aqueles que trouxeram o evangelho até a minha vida, até as nossas vidas, que a irmã Ana, que os homens e mulheres de Deus, se nós estamos no mesmo propósito desse povo que estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam unidos com o propósito de engrandecer o nome do Senhor Jesus, dizendo quem é Ele, esperando a virtude vir sobre si, para falar ao mundo que Jesus é o Senhor das nações. Glória a Jesus. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Eu fiz aqui um preâmbulo e gostaria agora de fazer uma pergunta, mas essa pergunta, responda para você mesmo. Essa pergunta, quando eu recebo ela de alguma forma, irmã Cris, eu fico constrangido. Viu, diácono Ricardinho? Eu fico meio constrangido. Irmão Luciano, eu não sei se alguém já te perguntou isso, mas e se perguntasse, pastor Braz, você conhece a cruz de Cristo? Que é isso, pastor? Que bobeirinha. Claro que eu conheço. Não, você não entendeu a pergunta. Você conhece a cruz de Cristo? Quantos de nós, porque a cruz é que me faz sonhar. A cruz de Cristo é que me leva mais além. Não é templo, não é telão, não é luz, não é fama, não. É a cruz de Cristo. Não são pessoas me seguindo, não, senhores. É a cruz de Cristo. Você conhece a cruz de Cristo? Eu não sei, é uma pergunta que, a meu ver, é muito constrangedora. Porque qualquer ser humano pode se deparar com ela. Mas qual a resposta que daria? Geralmente, nós conhecemos cruz, Edivaldo, como uma luta que nós passamos, que nós estamos atravessando por ela.
Não é assim? A gente fala, "Oh, eu estou levando a minha cruz, mas está uma cruz, viu? Mas essa cruz não é de Cristo, essa cruz é sua. Essa cruz está acontecendo na sua vida porque você caçou ela. Ninguém, está escrito, quando for tentado, diga por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nós, quando somos tentados, nós somos tentados pelas nossas concupiscências. O que é concupiscência, pastor? Concupiscência é tudo aquilo que os nossos 5 sentidos nos atraem para fazer. É uma música que eu queira ouvir, uma música profana, é os olhos que eu vou colocar em alguma coisa que não deveria colocar. São concupiscências, são tentações. É querer comer alguma coisa ou beber alguma coisa que eu não deveria, tocar em alguma coisa que eu não deveria tocar. Você está entendendo? Então, quando eu pergunto, ou se alguém perguntar para você, você conhece a cruz de Cristo? Eu tenho praticamente certeza que pelo menos 50%, 70% iria pensar, cruz, muito sofrimento. A cruz é o que eu tenho passado na minha vida. Não, eu estou falando, você conhece a cruz de Cristo? Não é o que você define ser cruz. Não é aquilo que talvez alguém diga, uma mulher diga, minha cruz. Eu já ouvi alguém dizer, pastor, estou levando minha cruz. E é o marido dela. E o marido não é cruz. Foi você que procurou ele. Alguns homens dizem, mas aquela mulher está uma cruz. E ele não entende o que é cruz. Não, foi você que procurou. Alguém diz, mas esse filho é uma cruz, é um filho indesejado. É uma filha indesejada. Eu não quero entrar muito no que vem dia 15, que vai valer muito a pena para vocês, para as mulheres que quiserem participar. Mas eu vou dizer uma coisa, quando Deus deu esse sentimento sexual ao homem, foi com a intenção de procriar, com a intenção de proliferar, manter a vida. E não tem criança de 11 anos, 12 anos hoje já sabe o que pode acontecer, mas a pessoa não se precaver, aí depois ela vai dizer, não, mas eu estou sofrendo, estou numa cruz. Mas você não sabia que isso era possível? Quando você entrou nesse ato, você não sabia disso? Quando você entrou no seu serviço, mas aquele serviço é uma cruz, você não queria trabalhar. A faculdade está uma cruz, o TCC está uma cruz. A pergunta não é essa. Para o cristão, o que vai te salvar é você conhecer a cruz de Cristo. Pode ser que para mim a cruz seja apenas algo que me humilha. Para alguns, a cruz, pasmem os senhores, é a própria aparência. Eu já ouvi extremo de jovens lindas dizerem, olha, mas é uma cruz mesmo, mas que luta que eu estou passando. O que é? Uma verruga que surgiu. Uma aparência, a cor dos olhos, do cabelo, não conhece a cruz de Cristo. Eu estou usando esse aparelho, não posso sorrir. Eu estou com esse carro velho, não posso entrar ali. Você vai entender que a cruz de Cristo, se você e eu conhecêssemos, isso não faria diferença para nós, porque a cruz de Cristo é o caminho mais alto, nos faz vencer, esperar, compreender, amar, viver, ser transformados de vitória em vitória, de forma que a idade vai chegando, nós vamos morrendo, mas nós vamos ficando cada vez mais maduros, mais cheios do poder de Deus, como um fruto bom. O tempo vai acabando comigo, mas o sabor tem que ficar melhor, porque quem conhece a cruz de Cristo está ligado na videira verdadeira, e a videira é Jesus. Quanta gente perdendo tempo, construindo cruzes, ou abandonando cruzes que nem são cruzes. Uma igreja madura ora, conversa com o Senhor. Senhor, essa é minha cruz. Diz para mim, Senhor, o que é? Talvez a minha cruz eu julgue por causa do meu orgulho. Alguém me tirou uma determinada patente e o meu orgulho foi ferido. Ou um pequeno erro. Queridos,
existem coisas que eu nem posso falar aqui ao vivo, numa transmissão aberta, mas tudo passa aqui pelo meu coração e pela minha mente, e o Senhor Espírito Santo me alimenta com essas coisas. Mas eu acho tão importante quando, muitas vezes, um pequeno erro, quantos homens que começaram bem, e eu não vou esconder não, talvez até pastores, porque eu não estou aqui para esconder a verdade, porque a Bíblia não esconde, mas por um pequeno erro, não orou, porque a palavra do Senhor nos ensina a confessarmos uns para os outros as nossas necessidades, as nossas mazelas, os nossos problemas, ou seja, orarmos juntos. Irmão, quando a igreja ora, é impossível alguém que entrou cheio de pecado, ou com mentiras, ou com pecados escondidos, não ser tocado pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor diz: quando vocês tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio dele, e a presença do Senhor faz brilhar a luz, mostra o que está escondido, o oculto, o sepultado, ele mostra, traz a luz para a vergonha, não para a salvação. Como poderia eu estar então falando para vocês aqui, e talvez por um pequeno erro, eu vou dizer: não, a minha cruz é estar pastor, então eu não posso falar para ninguém os meus erros, porque senão vão sair falando por aí e acaba com a minha reputação. Irmãos, a minha reputação não vale nada se estiver num leito de hospital de Covid. O meu nome não vale nada, minha riqueza não vale nada, o canudo não vale nada, mas eu vou dizer para você o que vale: o tempo que eu passei com o Senhor, os filhos que gerei, a comunhão com Deus e a certeza viva, como amanhã virá um novo dia, de que daqui a pouco entrarei pelos portais eternos e ouvirei os louvores altissonantes dos exércitos do Senhor Deus Jeová. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, às vezes é a falta de vigilância, e eu quero que isso seja tão compreendido. A igreja madura ora junto, e orar junto, nós temos que ter confiança. Vocês já imaginaram? Me desculpe, isso está em aberto, mas eu posso dizer, não sei nem se dá a tradução disso para Libras. E eu louvo a Deus pela vida das minhas queridas que estão aqui, que participam nos cultos, e as Libras vão alcançando vocês. Amo vocês, oro por vocês, mesmo que sou esse camarada estranho que às vezes não diz. Mas, queridos irmãos, já imaginaram se eu cometo um pecado e creiam, sou um pecador, mas guardo esse pecado, não conto, se é contra a minha esposa, não conto para ela, se é contra o meu filho, eu não falo para ele, porque não, eu sou pai, eu sou marido, eu sou homem. Se é contra a igreja, não conto meus irmãos, porque estou pastor. O orgulho vai me levando para a morte, vai me levando para quando chegar aquele dia, a igreja subirá e eu ficarei. Mas a igreja que ora, imagine um dos meus irmãos ajoelhado ao meu lado dizendo: Jesus, me perdoa, porque eu acabei de xingar no trânsito ali, eu disse um palavrão, eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito, eu renuncio isso para a minha vida, não quero que volte mais sobre mim, perdoa aquele homem. Aí alguém ouve e fala: eita, olha aí ele. Mas a igreja madura não. A igreja madura é por isso que todo mês nós lemos aqui: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão da comunhão e beba do cálice da aliança. É aliança todo mês, todo dia, toda hora. É por isso que a igreja ora. Você que está triste, ore, o Senhor vai alegrar o teu coração. Você que está em pecado, ore, e se o pecado tiver que ser confessado, Deus vai te conduzir até um homem de
brio, um homem fiel, uma mulher que o valha, e você vai se sentir livre, porque o pecado vem para escravizar o homem, o pecado vem para escravizar a mulher, o pecado vem para colocar o homem e a mulher debaixo dos pés de Satanás. Mas, irmãos, aquele que ora encontra do Senhor a mão estendida, e o Senhor Deus diz: eu nunca te deixarei, nunca te deixei, jamais te deixarei. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez esteja carregando, ou até já crucificado, numa cruz que alguém me conduziu até lá. Alguém te conduziu até lá. Pode ser. E você diga: sabe por que eu não saio mais daqui? Sabe por que eu não evoluo? Porque eu estou na cruz. Sabe, irmãos, mas não é isso que interessa para o crente. O crente conhece a cruz de Cristo. Sabe, tem famílias inteiras que vão sendo magoadas pelo pai, pela mãe, pelo matriarca, pelo patriarca, ou talvez pelo filho. Começa lá porque alguém machucou ou falou de uma forma mais rija. Porque vocês me veem aqui, irmãos, e vou dizer algo que talvez para alguns seja meio até traumatizante, né? Mas, irmãos, uma igreja madura, ela aceitaria a palavra de Deus que está sendo dita nesse momento aqui, se eu estivesse com a camiseta por baixo do terno aqui? Aceitaria? Aceitaria. Porque é madura. Ela não está presa no modus operandi vestimental. Mas, pastor, e se eu não tivesse com gravata? Irmão, gravata não prega. Se eu tirar aqui e falar prega gravata, fala de Jesus, ela não fala. Mas, pastor, então por que o senhor está assim? Porque eu entendi, eu aprendi dos meus pais, e não vou remover esses limites, de que o quanto mais nobre chegar diante do Pai, melhor para mim. Mas isso não significa dizer que o cansado, que o pecador, o bêbado, a mulher ainda cheirando como aquela mulher pecadora, ainda cheirando o seu ato de adultério, com o cheiro de outros homens, se chegar diante de Jesus, o Jesus da cruz diz: eu não te deixarei. Aleluia, glória a Jesus. Eu não te deixarei. Quem conhece a cruz de Cristo vai além do que se vê. Não que nós deveríamos, irmãos, não, pastor, então vou viver de qualquer forma. Não, conheça a cruz de Cristo. Jesus, Ele conhece as intenções do nosso coração. A cruz de Cristo não é aquela pessoa, não é aquela que te colocaram pelo que você falou. Não é aquela cruz que você subiu talvez por uma palavra dita. E eu tenho até, irmãos, um certo receio pastoral. Mas uma igreja madura, ela não carece disso. Mas algumas igrejas, elas têm que ser dessa forma. O pastor tem que tomar cuidado para não ir na casa de determinada pessoa. Porque se for lá e ver o microfone pendurado no varal, ou nem ver, se estiver lá, e depois falar: irmão, não coloca o microfone pendurado no varal. Está falando comigo. Não, não é, irmão. É porque o microfone não é para pendurar no varal mesmo. Então ele só tinha que dizer, não é por causa de você. Mas se coube, aleluia, melhore sua vida. A palavra do Senhor, irmãos, essa mesma palavra dos irmãos unidos, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, reunidos, foi dita pela manhã, de uma forma, agora está sendo dita de outra forma. Porque a palavra do Senhor, irmãos, vai passar, se Ele não voltar, vai passar mais 1000 anos, 2000 anos, ela continua sendo a mesma. Na época, pastor Braz, talvez o primeiro carro que o senhor teve, não sei, eram os carros que não tinha airbag. Não tinha airbag. Talvez não tivesse nem cinto de segurança. Mas agora tem, mudou. As estradas pavimentadas eram de paralelepípedo. Aqueles pedaços quadrilátero de pedra, né? Mas agora
são de asfalto. Na minha época, o asfalto, irmãos, ele pegava o sol, ainda uma grande parte do Brasil ainda é assim, aquilo rachava tudo onde pegava sol, começava a afundar, trincava. Agora, tem borracha de pneu triturada e misturada neles, é um complemento que ela dilata, o asfalto não racha mais. Mudou. Eu lembro na época que ia asfaltar lá em Ribeirão Preto, não sei se a Marta lembra disso, ia asfaltar na frente de casa, nós ficávamos vendo primeiro passava moto niveladora, depois vinha um tremendo tudo ali, aí vinha tirando, arrancando aquele asfalto, e o pessoal batendo, e arrancando os pedaços, pondo no caminhão, tirando o asfalto velho para colocar o novo. Agora não, uma máquina só, ela já vem cortando, tirando o asfalto, jogando para o lado aqui, e já vai derramando do outro lado, já vai fazendo o asfalto novo, na mesma nivelação, emenda direitinho, não vai ter alto nem baixo, ou seja, mudou. As coisas mudam. Terno, eu nem sei esse aqui quantos, não sei se é um ou dois cortes que tem aqui atrás. Tinha época que não tinha, depois tinha dois. Tinha uma época que os ternos eram um ombreiro enorme aqui. Quem olhava para mim achava esse camarada aí deve puxar ferro o dia inteiro, era aquilo alto, mas mudou. Na década de 80, as mulheres tinham o cabelo muito produzido, mas mais aberto. Agora mudou, é mais escorrido, é mais contenido. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Jesus disse, eu não fugi da palavra não, irmãos, os céus, até os céus, está para cair, não sei se caiu já, uma parte de um foguete chinês no Oceano Pacífico. Isso nunca acontecera antes, está acontecendo agora. O campo magnético do Cone Sul, onde estamos inseridos, Brasil, Argentina, está se abrindo. Ora, irmãos, mas pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, tubarões, baleias, os peixes se regem pelo norte magnético, mas está mudando. Não havia tufões no Brasil, mas está mudando. Os céus passarão, a terra passará. Mas eu só quero dizer para você uma coisa: as palavras do Senhor não hão de passar. Orai sem cessar. Uma igreja madura ora, vive uma vida de oração, uma vida, não perde tempo, não gasta tempo com outra coisa, senão falar com Jesus. E eu quero finalizar essa parte aqui, irmãos, para já partir para os finalmente. Você conhece a cruz de Cristo? Não é a sua, não é a sua cruz. Irmãos, vou dizer uma coisa, houve um tempo, inclusive, que eu achava que eu tinha uma cruz muito pesada, mas logo eu descobri que não era. Trabalhando em 2 empregos, saía de um, ia para outro. Eu acho que eu gastava mais tempo da minha folga indo e vindo de casa lá em São Paulo do que descansando. Aquele trânsito, eu lembro de uma vez estar preso no trânsito, na Avenida Aricanduva, no pé da Avenida Aricanduva. Começou a chover forte ali, o trânsito travado, a água subindo. Eu tinha trabalhado tempos para comprar aquele carro, faltava um pouco para pagar ainda, né, filha? Você lembra o Fusca? Tudo carpetadinho dentro, com rodão, trabalhadinho, coloquei um sonzinho, aquele tinha uns Twitter, uns negócios bonitinhos nele, eu labutando para pagar aquilo, a água começou a subir, aí veio do Tietê para a via, daqui a pouco começou a subir, e quando eu vi as pessoas gritando, eu falei, não, eu vou relaxar. A água entrou no meu carro, irmão, levou tapete, estragou motor, mas passou, eu estou aqui, a minha alma continua jubilando no Senhor. Percas tive, dissabores tive, mas não era a cruz de Cristo. Mas quem está na cruz de Cristo, a minha cruz, cai uma, cai outra, a dor que era ontem não é mais hoje, a que você está passando hoje, daqui a pouco não será mais, mas se você conhecer a cruz de Cristo, ela continua de pé, para a salvação daqueles que creem, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. A cruz de Cristo não é essa que você, ou que talvez eu pense, a cruz de Cristo foi sem merecer, sem pecado. Talvez se alguém falar mal de mim, presbítero Jefferson, vou colocar um exemplo aqui, o meu amigo Felipe ali, se eu esquecer de cumprimentar ele, irmão, e ele ficar bravo comigo, é justo para ele,
Talvez não para mim, mas é justo que eu esqueci. Mas vou dizer uma coisa, vai passar, ele vai entender. Por que ele vai entender? Isso não é uma cruz. Não há de se fazer um campo de batalha nem de morte. Sabe por quê? Porque ele e eu estamos firmados na cruz de Cristo. As nossas cruzes passam, Silas, mas a do Senhor continua de pé. A cruz ainda me faz sonhar, esperar, crer, e é por isso que o crente ora. É por isso que o crente ora. Talvez eu tenha merecido de alguma forma algumas coisas que passei, mas sou grato a Deus porque passou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a cruz de Cristo é diferente. Eu não vou voltar em tudo que foi dito, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que me dói, se estiver em Cristo, não dói. Não dói. Por quê? Jesus, eu disse aqui que falaria de símile, né? Mas uma mãe, irmãos, ela já sabe, quando ela casa, pode ser que ela nem tenha filhos, nem gere filhos, mas aquela que é mãe de verdade, essa é mãe, me desculpe as outras, ela já se prepara, eu posso gerar filho ou filha, e ela já se prepara, se for menina vai ser assim, se for menino vai ser assim, vai alterar meu corpo, vai doer aqui, vai ser assim, eu vou me entregar para ela, não vou me entregar para ele, vou estudar ele, já se prepara. Jesus sabia, Jesus tinha certeza de que a cruz era dele. Se você conhece a cruz de Cristo, você vai lembrar de que tudo que você e eu passamos não é por causa de nós. Não. Ele disse, João 14, se o mundo vos odeia é porque me odiou antes. Eles vão perseguir vocês por causa de mim. Mas ei, eu não vos deixarei órfão. E quando vocês menos esperarem, eu virei para vocês. Eu voltarei para vocês. Se esconde na cruz de Cristo, fala com Ele, reclama com Ele, Senhor, está doendo. Ele vai dizer, eu estou convosco todos os dias e nunca vos deixarei. Glória a Jesus. A cruz que me inspirou a seguir Jesus tem a ver com um pecado alheio. Opa, o que é isso, pastor? Eu vou dizer para você o que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é sofrer pelo pecado que não é seu. Alguém já está encontrando a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é perdoar aqueles que te maltratam. Essa é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é morrer por causa dos seus irmãos. Essa é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é ser nobre, porque está escrito sobre ele, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, e morreu para a salvação de muitos. Está entendendo a cruz de Cristo? Tem muita gente que carrega uma cruz, mas não entende o que significa aquela cruz. Tem a cruz na orelha, no pescoço, no pulso, na camisa, no carro, na casa, até canta, mas não tem ideia da cruz de Cristo. Jesus, foi dito aqui pela manhã e eu ratifico agora, quem passa como Jesus pela cruz, ora antes, durante e até a hora da morte. Jesus orava pelos seus discípulos, abençoava os seus discípulos, e vou dizer mais, não somente aqueles discípulos que estavam unidos no mesmo lugar, mas ele orou por mim e por você. Ele disse, Pai, abençoa também, alcança aqueles que hão de crer em mim. Aleluia. E finalmente ele diz algo que mete você e eu na cruz dele. João 17, 21. Faze-os um, Pai. Não é como qualquer um.
como eu e tu. Jesus orou primeiro, nos ensinou. Uma igreja madura ora. Faz, irmã Elci, uma bênção, Senhor. Meu Deus, cura, dá saúde à irmã Gi, como o Senhor tem feito comigo. Senhor, olha para o Silas. O Senhor me ama tanto. Ama ele também. Cuida dele também. Uma igreja madura, ora unida. Uma igreja madura. Clama. Eu estou vendo Gils pela primeira vez. Não sei, me perdoe, querido. De onde veio, para onde vai, como está, não me interessa. Mas eu posso dizer uma coisa: Jesus morreu por você. Ele tem contrato com a tua vida. Ele tem negócio contigo. Está escrito como chegar lá. O mapa do tesouro está aqui. Ora por ele, por ele, por ele, por ela, por outros que não estão aqui. Faze-os um, Pai, como eu e tu somos um. Sabe para quê? Só para que o mundo creia que tu me enviaste. O nome, o bom nome de Jesus passa pela nossa vida. Se o mundo olhar para nós e me ver olhando para o irmão Cláudio Omar, dizer: eu não gosto dele porque ele é grande, eu não oro com ele porque quando ele ajoelha a voz dele é mais forte do que a minha. Ah, o Luciano não, porque o Luciano vem de uma prole mais inteligente, ou porque ele mora em Caçapava, ou porque aquilo, não. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, eu não sei se você está me entendendo. Ele disse: Pai, eu te peço, olha, isso é que é oração, irmão, que o Senhor os faça um, junta eles, une eles. Quando o Senhor unir eles, o mundo vai olhar, o Jardim São Vicente vai observar que tu me enviaste. Queridos, vou dizer para você, tem gente que fica pedindo: pastor, por que o senhor não posta aqui, por que o senhor não põe ali no Instagram, por que o senhor não faz? Não, Jesus não me mandou fazer isso. Mas pastor, as coisas mudou, mas a palavra dele não. Ele me ensinou, mesmo que eu não consiga ser alguém, ele te ensinou, mesmo que você não consiga, mas eu te digo em nome de Jesus, não desista. Você ser alguém que compra e paga, promete, cumpre, diz que vai e vai, não vai, não vai. Ama, perdoa. Quando o mundo vê isso, sabe o que eles vão dizer? Eu quero aquele homem perto de mim, eu quero aquela mulher perto de mim, eu quero estar naquele lugar. Não é sair, não é bom levar banda, é bom sair pregando, mas a vida é melhor quando o mundo vê a manifestação dos filhos de Deus. O mundo vai correr, e já está acontecendo. É gente mandando, o medo por causa do vírus, é tanto terror, e eles sabem aonde encontrar. E eu vou dizendo: Jesus é bom. E alguém pergunta: e se eu morrer, para onde é que eu vou? Aí eu chamo e digo: por que pergunta? Porque sabe aonde encontrar. Mas, irmão, já imaginou se eu tiver: eu estou morrendo de medo, eu não posso, eu estou com aquilo, eu não posso. Não, irmão, cuidado devo sim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Uma igreja madura ora e marcha para fazer barulho, para glorificar o nome do Senhor, para afugentar o mal, para fazer fugir o inferno. É tempo sim de batismo no Espírito Santo, de transformação de vidas, de batismo nas águas. É tempo de salvação, é tempo de evangelizar. A igreja ora, a igreja está madura. Não somos menino é que se incomoda, tem medo de tudo. Mas, irmãos, quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas quando me tornei adulto, passei a agir como adulto. Adulto sabe onde vai, adulto conhece as ruas, adulto sabe ir a São Paulo e voltar, adulto sabe o que pode comer ou não, o que pode comprar ou não, aonde pode entrar ou não, a luta que ele suporta ou não. E o crente maduro está aqui nesta casa, e Deus veio para nos dar vitória. Então oremos juntos e bendigamos o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
o tempo me manda parar, mas eu quero chamar você para que se coloque de pés. Glória a Jesus. Ah, irmãos, a cruz de Cristo, quando você ora, quando você se une, e eu vou pedir isso para você agora. Eu não sei por quem você vai orar. Eu disse aqui agora há pouco para o João Pedro, para o Gidel e para o Ricardinho. Estou com uma vontade de abraçar vocês. Mas não vou fazer isso. Por quê? Porque nós somos sujeitos, irmão. Eu posso morrer ali, entrar no carro e morrer. Mas alguém vai dizer que foi porque abraçaram, né? Então o que eu faço? Abraço com oração. Pastor, precisa dizer? Não precisa dizer não. Precisa dizer não, irmão. Ore. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo. Sabe por quê? É que nós já aprendemos. Uma mentira dita variadas vezes, ela acaba se tornando verdade. Hollywood, que todo mundo tem na sua casa, não adianta dizer que não. Seja através de Netflix, de um filme que seja, mente tanto, e há tantos anos, que hoje a maioria das pessoas, antes de casar, já acredita que tem que separar, que vai haver traição. Chama adolescente de aborrecente. Diz que homem é isso, aquilo. Diz que a mulher é aquilo outro. Fala que mulher é meio louca, meio fora da casinha. A mentira foi dita tantas vezes que tem pregador já dizendo a mentira ao invés da verdade. Tem pessoa que teve já a audácia de dizer: você quer arrumar um problema? Case. Não, isso não é, irmão. A verdade é que é uma bênção. O Senhor Deus diz em Eclesiastes que a nossa porção debaixo da terra é a nossa família. Vai separar se quiser. Vai separar se o inimigo nos assaltar. E isso pode acontecer. Mas se o inimigo me assaltar e tirar a minha família, eu me escondo na cruz. E digo como Jó: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Eu vou ter medo por quê? Louvado seja o nome do Senhor. E essas inverdades vão tomando as ruas, vão tomando as casas, e as pessoas ficam com medo. Mas eu vou dizer para vocês: olhem bem para mim, e eu vou dizer o que vocês são, através da palavra de Deus. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Ainda que vocês caiam, não ficarão prostrados, porque há um Deus nos céus que diz: eu não vos abandono, eu jamais vos abandonarei. Assim diz o Senhor. 1000 vai cair de um lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido flecha até chegar no seu alvo. E eu vou dizer mais: eu não vou pintar o alvo na seta que eu errei, não. Eu vou para o alvo que é Jesus, a soberana vocação. Ele me chama, Ele me ama, Ele faz mover essa alegria dentro da minha alma. E assim como uma mãe, e a maioria das mães de verdade abre mão de canudo, ou trabalha e volta, cuida do filho, no outro dia vai trabalhar de novo. Algumas abrem mão do trabalho, da profissão, para cuidar de um filho especial. Elas são mãe, elas amam. E alguém diz: o que você está ganhando com isso? Ela diz: eu sou mãe, o meu filho. Assim o Senhor se entregou por você e se entregou por mim. Portanto, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Ore, igreja madura, ora, me ajude. Não precisa eu pedir, mas ore pelos enfermos. E pode crer, em nome de Jesus, os enfermos serão curados, milagres acontecerão, batismo no Espírito Santo, porque o gigante, essa igreja, acordou, e acordou para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso e Soberana. Nós não somos vencidos, mas nós somos vencedores. Se você crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor e ore comigo. Receba em tua vida. Enquanto a nossa irmã vai chegando aqui para nós encerrarmos com louvor, eu quero abençoar a tua vida. Você que está afastado, você que está caído, eu vou te dizer, meu filho, minha filha, não se preocupe, aqui tem homens de Deus, nós vamos zelar por você. Pastor, e se eu cair? Eu vou chegar, eu vou errar. Não se preocupe, se o Senhor não desiste de você, eu também não desisto de você. Nós não desistiremos de ti, porque essa é a igreja do Senhor.
Pai glorioso, bendito seja o teu nome, sobre todos os nomes. Queremos te louvar, te bendizer, meu Deus, por essa dádiva tão imensa que o Senhor tem nos dado, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo teu cuidado, meu Pai, em nos dar mães para cuidar das nossas vidas, dos nossos filhos, ó Deus, e o Senhor tem colocado o teu amor, que está acima do amor materno, sobre a tua igreja, sobre os teus levitas, sobre os teus sacerdotes, sobre essa igreja aqui neste lugar. Ó meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados do meu irmão, da minha irmã, que está aí, ó Deus, muitas vezes desanimado, ou achando que jamais vai se levantar. Ó Deus, eu repreendo as obras do inimigo, as vozes contrárias, e decreto em nome de Jesus, segundo a tua palavra, libertação sobre a vida do meu irmão, meu Senhor. E se ele cair, que se levante de novo, até que o Senhor volte, meu Deus e Pai, que nós possamos orar juntos pela manhã, durante os nossos dias, ó Deus, que possamos nessa oração 24 horas, que nós já começamos desde a madrugada de ontem para hoje, que nós possamos colocar diante do Senhor esses anseios. Levanta o teu povo, a tua igreja, leva-nos mais além, Senhor. Jerusalém já não nos comporta mais, queremos ir mais além, Senhor, porque aqui está o teu poder, conosco está o teu poder, conosco está a tua graça, e nada, nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Tu és o nosso Senhor, a ti nós louvamos, a ti nós cantamos, a ti nós glorificamos, em nome de Jesus. Amém.